Nos anos 70 tivemos grandes filmes, como A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, sensacional. O primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, que começou uma franquia muito conhecidíssima e aplausiva. Taxi Drive. Nos anos 80 tivemos o Blade Runner, que é sensacional, a mistura de ficção e drama flui muito bem. Tivemos Mad Max, que mesmo começando no final dos anos 70, os dois últimos filmes foram ótimos, progrediu muito bem a história. Star Wars. Nos anos 90 tivemos Forrest Gump, Independence Day, Clube da Luta, Velocidade Máxima, todos bons e marcantes. E nos anos 2000 até 2010 tivemos o Transformers de 2007, que começou com uma franquia pra lá de animadora, mas depois caiu numa redundância enorme. Os Fracos não tem vez, excepcional o filme e muitos mais. Se eu for colocar aqui todos os filmes que marcaram dos anos 70 até os tempos de hoje, seria uma crítica muito comprida. Eu acho que mais de 300 filmes entrariam nessa lista. Aonde eu quero chegar é que eu acabei escolhendo um dos meus prediletos e acredito que de boa parte também do público, que é Fallen Down, ou Um Dia de Fúria. Eu vou trazer uma crítica deste filme aqui. Eu acho que é bom a gente olhar para o passado, né? Olhar aqueles filmes que marcaram, aqueles até que nos identificam bastante, não que esse tenha me identificado, mas conseguiu me trazer dois lados bem compreensivos. E é isso, né? Eu acho que, não sei se eu vou trazer spoilers, né? Eu acho que é spoilers, né? Mas eu acho que essa nova geração que nunca viu esse filme não vai se incomodar, né? Chega de enrolação. Roda a vinheta. Fallen Down, ou Um Dia de Fúria. Tudo começa quando William Foster, um cara que tenta levar uma vida tranquila e pacífica, acaba tendo um descontrole psicológico e criando situações de brutalidade, violência e até de terror, onde aquilo que estiver na sua frente, ele irá destruir. Aqui nós temos a direção, o Joel Schumacher. Ele tem muitos e muitos filmes, é um diretor já veterano. Alguns que eu gostei muito é o número 23 e Por um Fio, que são bons. Outros bem ruins mesmo, como Batman Eternamente, Batman e Robin, e entre outros. É um diretor de altos e baixos. Mas aqui, neste filme, ele acerta na veia. A premissa é muito boa e logo de cara é desenvolvida. Aqui ele conduz muito bem o personagem principal, o protagonista, às situações que conduzam às nossas próprias reações também. Então é um filme que a cada arco, a cada situação que ele tem o controle do personagem, as coisas ficam mais extremas e expansivas. E isso ele faz com total perfeição. E logo de cara temos um bom impulso narrativo. Ele já quer te mostrar o que vai acontecer em boa parte aqui, ou quase em tudo. O principal personagem, o protagonista William Foster, já começa a sofrer muita pressão. Ele está dentro do carro, é o alto calor, é o trânsito, a obra que não faz os veículos andarem. Depois temos muitas pessoas falando. Então as perturbações começam a vir à tona em cima dele. Sendo que há outras motivações que eu vou levar lá na frente. Mas logo no início a gente já percebe-se que ele aperta aquele famoso botãozinho, ó, dane-se, vou agir do meu jeito, com as minhas regras, pronto, acabou. Em outros termos, é como se ele estivesse numa prisão, né? E sufocante ali. Então ele acaba saindo e, claro, né? Aqui há um pouco de loucura, mas ao mesmo tempo você consegue encontrar o que o personagem quer, né? Quais são os seus propósitos, os seus objetivos. É claro que os aborrecimentos que vêm à tona são causados por grandes situações aqui. Quando eu falo grandes, eu falo bem brutais, mas há uma escala bem progressiva, né? Primeiro ele está dentro do carro, depois ele vai comprar uma coca, e por causa do preço ele destrói o mercadinho, aí depois ele já tem uma arma, uma metralhadora automática, ele bota pânico dentro de um restaurante porque ele quer tomar café e por causa de 5 minutos é um almoço. Então isso vai sendo graduado de uma forma que o tom fique crescente, que fique instável, que a gente começa até mesmo se assustar e ao mesmo tempo ficar bem curioso. O que esse cara vai fazer daqui adiante? E há duas
dois pilares aqui, vamos dizer assim, que são bem desenvolvidos. Primeiro são os arcos, as situações do personagem, né? A cada momento, a cada 20 minutos, algo terrível que ele acaba causando. Aqui não há mortes, mas há os impactos que são bem graves. E quando ele não está agindo, os diálogos são bem utilizados, né? Há muito efeito aqui do que ele quer te mostrar. Há camadas através do personagem que é interessante porque ele não tem mais a mulher proíbe de ele ver a filha, ele perdeu o emprego. Então um montante de coisas vai caindo na cabeça dele que vai causando esse descontrole psicológico, que a gente não aceita. Lógico, não é um filme que vai trazer reflexões, mas você entende perfeitamente o que o personagem está fazendo durante todas essas atormentações. E eu, no decorrer da história, eu separei em 4 atos aqui, né? Eu acho que o terceiro ato é onde ele não se perde, né? Mas algumas facilitações narrativas são jogadas para que empurre o personagem a conduzir a história. Que, aliás, é o protagonista que empurra aqui. Como, por exemplo, de repente um acidente rola, uns caras queriam matar ele, aí ele acaba pegando a arma do cara. Então, mais ou menos isso. Mas não é grave. Eu fiquei muito chateado, com pena, quando ele está querendo atravessar um campo de golfe e um tiozinho tá lá e não deixa ele passar e ele acaba morrendo do coração porque acaba destruindo o carro de golfe, mais ou menos isso. Mas você entende, né? Você entende que ele só quer passar e o tiozinho apurrinha ele. E durante as situações do filme vai criando, claro, né, muitos arcos por fora. Pessoas já começam a perceber que tem um maluco botando pânico geral. E claro, né, vamos chegar também na parte investigativa e policial. Mas não é um filme único, que corre apenas com personagens. Os outros coadjuvantes começam também a agir para que o filme não fique muito enxuto, né? Não fique muito embrulhado. A parte final é a mais interessante e a mais imprevisível, né? Temos um grande embate, rola alguns diálogos, você acha que tal personagem vai fazer alguma coisa e ele acaba fazendo por outros caminhos, que é interessante. Então é um final muito surpreendente. Antes que eu comece pelo elenco, né, que aliás não são muitos, mas vale a pena mencionar, a construção narrativa aqui é muito bem feita, é muito bem construída, né? Temos as pausas, as cenas, os diálogos, o ritmo é muito bem utilizado, não é um filme muito corrido, mas há energia. Alguns elementos aqui não são tão fortalecidos como a edição de som, né? É uma brutalidade, mas repito, não há mortes aqui, pelo menos o bastante. Eu acho legal, né? Porque vamos focar apenas do que o personagem quer e o que ele faz. Mas é interessante que o roteiro, né? Que é a principal fonte aqui, funciona. Ele sabe utilizar o personagem, ele sabe utilizar os coadjuvantes e sabe muito bem conduzir a história. E claro, ele não traz um final que fuja das origens dos planos do roteiro, né? Isso que é interessante. É como eu digo, é uma metade de loucura que com um pouco de perturbação psicológica não é a mesma coisa, viu, galera? Então, é aquilo que também falei no começo da crítica. Às vezes a gente quer apertar aquele botãozinho, né? Dane-se, vou fazer do meu jeito. Então o filme ele vai construindo isso, que o personagem não consegue mais se colocar no lugar de uma pessoa normal. Já o elenco, o Michael Douglas dá um show aqui, né? É um dos melhores filmes desse ator, eu sou muito fanzaço dele. Aqui ele consegue transmitir todo o ódio, a raiva e a dor que ele está sentindo, por mais que sejam por situações contraditórias. É como eu digo, não é um filme exemplar, não é um filme emblemático que vai te trazer sensações como reflexões. Não quer dizer que eu tô putaço, eu vou sair dando pânico geral. Mas é um filme que constrói uma história sólida, né? Você consegue entender que o cara já está na paciência zero, os seus diálogos são formidáveis, ao mesmo tempo ele está calmo, mas ele tá putaço por dentro e quando ele age, a pessoa vai sofrer, né? Então são vítimas atrás de vítimas aqui, que é onde o personagem vai agindo, que convence, né? Tudo aqui que ele faz é formidável, é o melhor de todos. Já o Robert Duvall é um personagem coadjuvante bem eficiente, né? Eu senti que ele poderia ter sido mais cascudo. Tudo bem, o filme não é muito ele, tem que ter esse tipo de personagem, né? É preciso ter um policial que fareje, que investigue, ele faz isso, mas no começo ele não dá bola, depois ele começa a desconfiar, e depois ele começa a ir atrás, procurar por
histórias do protagonista, para saber quem ele é, e o último embate é interessante, né? Eu senti que ele poderia ter sido mais trabalhado, né? Alguns embates antecipados entre ele e o protagonista, isso não acontece, mas ele não comete erros. O roteiro usa ele de forma pragmática e básica, sem comprometer. Já os restantes dos outros personagens, eles são bem utilizados, são mais usados como vítimas, né? Nas mãos do William Foster. E convence, né? O cara do mercadinho, a dupla gangster que enche o saco dele, o cara louco lá na loja de utilitários, e entre outros, principalmente o cara lá do restaurante, né? O gerente. São situações que você se colocaria no lugar das vítimas e faria a mesma coisa. Então, age muito com naturalidade, sem comprometer. Eles fazem o que fazem. Falling Down é um ótimo filme conduzido, tanto na prática como na teoria. O terror psicológico aqui funciona, é tenso e até mesmo perturbador. Há alguns erros aqui, ali, mas são pequenos que não interferem no miolo da história, no esqueleto de tudo que rola aqui. É um filme tenso, que traz pânico, mas ao mesmo tempo você reflete do que o personagem está fazendo, mas não tira como exemplo, claro, né? Eu não poderia trazer outra nota como 9.3, filmaço, né? Se você nunca assistiu, assista, Falling Down, Um Dia de Fúria, porque eu recomendo. É um filme bem perturbador, é a segunda vez que eu utilizo essa palavra, mas é a palavra certa, né? E é isso. Bom, pessoal, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.